Obrigado pela lembrança, Augusto, tá? Sim, sim, Augusto, vão ser disponibilizados. Eu coloco, eu acredito que os das outras aulas eu já tenha colocado, tá? Os artigos eu ainda não inseri ali no Siga, mas eu vou fazer isso aí também, tá? Mas são disponibilizados e a gravação também, né? No YouTube ali eu coloco o link da gravação, certo? Bem, então hoje a nossa aula, né, ela é sobre a cultura do kiwi, do kiwizeiro, tá? Pode se escrever com K, com KW, outro se escreve com QUVI, tá? Outros escrevem também com Kiwi também. O pessoal chama mais de Kiwi aqui em Santa Catarina, né? Santa Catarina, eu acho que no restante do Brasil, na verdade, eu acho que só no Rio Grande do Sul que se falam que falam kiwi, tá? Eu estava pesquisando, inclusive, quando eu terminei a dissertação, que foi sobre kiwi, a primeira pergunta da dissertação foi qual que era a forma correta da escrita. E eu preparado para tantas outras perguntas, né? E logo isso que foram perguntar. E era que eu não sabia, mas na verdade parece que a forma mais correta mesmo é a portuguesada, né? O abrasileirado é com Q. Q-U-I-V-I. Kiv, parece que é certo. Mas aqui eu escrevi nessa aula aqui, ele tá, a maior parte ainda está como KW, tá? Mas também é uma palavra estrangeira, né? Se a gente for ver. Depois a gente vai ver a origem dessa palavra, né? E ela é uma palavra da Nova Zelândia, de um pássaro, na verdade, da Nova Zelândia, e que esse pássaro, então, que deu origem ao nome da fruta. Tá? Então, ficaria meio complicado também acabar traduzindo essa palavra. Tá? Então, o roteiro aqui da aula, como é que ela vai ser? Né? Vai ser a parte da origem, distribuição e cultivares. Depois vamos ter a parte de morfologia e ecologia. Tá? Depois essa parte de fisiologia, propagação, sistemas de condução e fitossanidade, vamos ver no próximo encontro, tá? Talvez não no próximo encontro que vai ser presencial e vai ter apresentação de artigos, mas daqui 2 aulas mais ou menos, certo? Bueno, falando da origem, então, se a gente for ver, né, muitas pessoas acham que o kiwi ou kiwi, ele é originário da Nova Zelândia, porque de fato é o país que mais relevância tem no cultivo, né? É o maior exportador, como a gente vai ver na sequência, tá? Mas na verdade ela é uma planta originária lá da China, tá? Do sudeste da China, nessa região aqui, tá? Perto de Wuhan, que foi a região da onde saiu o Covid também. Se a gente for lembrar lá nos noticiários que teve ali no 2020, tá? Era mais ou menos nessa região aqui de Wuhan, que foi onde teve as primeiras contaminações lá com o Covid, né? Depois, infelizmente, acabou se espalhando por todo mundo, tá? Mas então lá ele cresce naturalmente nessas. Lá é uma região caracterizada, então, no vale do rio Yangtze, e esse é um dos maiores, ou Rio Amarelo também, ele é conhecido lá na China. Tá? Tem até a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica das Três Gargantas, também está localizada aí nesse rio. Tem uma importância bastante grande. Então, ele é originário do vale desse rio, tá? E ela é uma região caracterizada como bastante alta e bastante úmida, certo? Então, se a gente fosse ver, é um clima bastante similar ao que nós temos aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Né? Por isso que eu acho que, inclusive, ela é uma fruta super interessante aqui para o cultivo na região, tá? Até pela maior tolerância que ela tem comparativamente à maçã, comparativamente à videira, em relação a doenças, tá? Justamente por ser um clima bastante similar ao que é daqui na região da Serra, tá? Então, um clima montanhoso, com invernos frios
e verões amenos e ensolarados e também com uma elevada precipitação. Então, ali nós temos aqui em torno de 1.800 milímetros, mais ou menos, 1.600, 1.800. Lá também, então, em torno de 2.000 milímetros, até mais do que aqui. O que faz com que a planta seja, né, seja bastante resistente a diversas doenças. Tá? Os primeiros relatos que aconteceram não do fruto kiwi, tá? Mas do gênero Actinidia, de maneira geral, foram lá no ano 1000 antes de Cristo, tá? Então, nessa época, o gênero Actinidia, o gênero do kiwi, ele era tido, então, como tendo propriedades medicinais, tá? E até hoje, essa fruta ela é reconhecidamente, né, como tendo um alto conteúdo, sobretudo de vitamina C, principalmente que é um fruto bastante rico, né, nessa vitamina, certo? Então, já nesses livros lá de 1000 a.C., já eram tido como actinídea, então crescendo em diversos lugares. Mas nessa época, não era um kiwi ou kiwi como nós conhecemos atualmente, tá? Ele é bastante diferente, tá? Do tamanho de nozes, tá? E foi um processo de melhoramento, de seleção e melhoramento que ocorreu bastante recentemente, se a gente for ver na história do cultivo das principais frutas, né? Nós temos aí a própria maçã, né, citada na Bíblia, a videira, muito citada na Bíblia, figo. São frutas que têm aí, né, 2, 3, 4 mil anos de cultivo, né, que são cultivadas e que vieram sofrendo ao longo desse período de evolução, né, de cultivo delas, um processo de melhoramento, pode-se dizer, de seleção, de melhoramento. Enquanto que o kiwi, não, é uma fruta extremamente recente. Tá? Esse processo de seleção e melhoramento começou no máximo 100, 120 anos atrás. Certo? Então, a primeira relato da fruta foi lá em 1904, tá? Que ela era uma professora, tá? Essa Isabel Fraser, tá? Ela estava, então, ela era uma professora, mas ela também era missionária. Ela é uma neozelandesa e que estava em missão na região da China e conheceu, então, entrou em contato com os frutos de actinídea, né? E chamou isso aí de groselha chinesa, né? Foi o nome que eles chamavam, né? Traduzindo para o neozelandês lá e para o português como groselha chinesa, tá? Então, ela gostou desses frutos, né? Achou eles interessantes, tá? Não havia cultivos comerciais na China, né? Ele crescia de maneira selvagem lá naquela região, certo? E ela achou esses frutos interessantes, né? Só que eram frutos extremamente pequenos, né? Eram frutos comparados ao tamanho de nozes. E se nós formos comparar um kiwi atualmente, né? Ele possui um tamanho ali em torno de 120 até, de 90 a 120 gramas. Então, muito maior do que isso, certo? E ela levou, então, plantas dessa chamada groselha chinesa, né, para a Nova Zelândia. E foi nesse país que o kiwi, então, inclusive mudou de nome, né? Passou de groselha chinesa para kiwi, como a gente vai ver na sequência, né? E foi ali que ele recebeu, então, o processo de seleção, de melhoramento, de lançamento das cultivares, tá? Hoje, as cultivares mais tradicionais que nós temos aí no mercado, elas são neozelandesas, certo? Mas também estão vindo cultivares italianas e chinesas mais recentemente, certo? Mas foi ali que foi os primeiros, o berço da kiwicultura, pode-se dizer, foi na Nova Zelândia, tá? Inclusive hoje, até hoje, o kiwi é muito importante para a economia desse país, certo? Então ela forneceu então esses frutos, né? Esses frutos diferenciados que ela não conhecia, para um viverista, que era o Alexander Ellison. Tá? Se a gente for ver hoje, inclusive até hoje, tem uma cultivar que se chama Ellison, que é em referência a esse viverista. Tá? E ele que iniciou, então, os primeiros cultivos lá na Nova Zelândia em 1904. Em 1928,
foi lançada a primeira cultivar, tá? Que é uma cultivar que até hoje ela é a predominante no mercado mundial. Tá? Ela foi lançada pelo Hayward Wright, tá? E que é a cultivar Hayward. Que ele, então, não sei se posso dizer melhorista, né? Mas esse agricultor, né? Talvez, assim que então obteve frutos grandes, tá? Com excelente sabor e período longo de conservação. Que depois, quando a gente for ver na parte das cultivares, um dos grandes problemas para a maioria das cultivares de kiwi, é o reduzido período de conservação que ela tem, tá? Então, a não ser essa cultivar Hayward, que tem um relativamente longo período de conservação, tá? Então, ali em 1928, que foi lançada a primeira cultivar. Então, ela é uma cultura bastante recente, como eu comentei, né? Tem ali 100 anos, mais ou menos, de cultivo. Então, para muitas pessoas, ainda o kiwi ele acaba sendo uma fruta bastante exótica, certo? Bom, em 1939 a 45, então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Né? Nós temos, então, a Nova Zelândia, na época, né, ela era aliada dos Estados Unidos. Então, lá na Nova Zelândia, o kiwi já era cultivado, né? Já era meio que conhecido, né, pelas pessoas. Porém, só lá, tá? E lá, então, ficaram estacionados diversos militares, soldados dos Estados Unidos, que estavam, então, sobretudo para combater o Japão, que era inimigo, tá? Que fica perto da Nova Zelândia. E foi aí, então, que eles entraram em contato, então, esses americanos que entraram em contato com essa fruta bastante exótica e desconhecida até então. Tá? E então se começaram a se interessar pela fruta, voltaram para os Estados Unidos e, e gostariam então, né, e aí que foi que iniciou então a exportação da Nova Zelândia, né, para outros mercados, né, sair então do cultivo ali da Nova Zelândia e sendo essa fruta exportada sobretudo para os Estados Unidos inicialmente, tá? Foi em 1959. Porém, esse período aí de 1959, se a gente for ver, é um período da Guerra Fria. E o que era esse período da Guerra Fria? Onde nós tínhamos o bloco comunista e havia o bloco socialista. Desculpa. Um bloco comunista e o bloco capitalista. Dessa forma, né, os chineses, como representantes do bloco comunista, né, ou socialista, e os americanos, representantes do bloco capitalista, né, não podiam, né, não seria bem visto aos olhos do mercado dos americanos uma fruta com o nome de groselha chinesa, tá? Então, por isso que eles resolveram, né, trocar de nome e trocaram o nome então de groselha chinesa para kiwi, ou kiwi fruit, como é conhecida lá nos Estados Unidos, certo? Que é o nome em inglês. E o que é kiwi, tá? O kiwi. Esse pássaro, que é um pássaro bastante comum na Nova Zelândia, certo? E que ele estava, inclusive, em risco de extinção, tá? Porque ele é um pássaro que ele não voa e que se assemelha bastante, inclusive, a uma fruta, ao fruta do kiwi, tá? Então, devido a essa semelhança com esse pássaro, que é um pássaro, uma ave símbolo da Nova Zelândia, né? Eles que resolveram batizar o nome da fruta, então, na verdade, não batizar não, mas renomear o nome dessa fruta em homenagem ao pássaro que é símbolo da Nova Zelândia, certo? Já em 1970, tá? Então, daí, 10 anos após, as primeiras sementes do kiwi de polpa amarela, que é a Actinidia chinensis, são importadas da China para a Nova Zelândia. Então, até então, nós tínhamos o kiwi de polpa verde,
Vocês conhecem o kiwi de polpa amarela? Alguém já provou aí? Já viram no mercado, pelo menos? Não, Arthur já viu. Alguém já provou? É um valor bastante superior, exatamente. É em torno de. Depende de onde vem, mas em torno de R$ 30 o quilo. Claro, valia do mercado, né? Mas geralmente é um valor bastante superior. E aqui no Brasil tem cultivo, mas ainda o cultivo majoritariamente é um cultivo, né, que não tem muito aqui no Brasil ainda. Tá tirando. Tem algumas épocas que tem, tá? E ele é mais. E também, geralmente, ele é importado, tá? Ele não é. Muito pouco é produzido do kiwi amarelo aqui no Brasil. Mas nós vamos ver que ele é outra espécie, tá? O kiwi de polpa verde, ele é actinídea deliciosa. Enquanto que o kiwi de polpa amarela, ele é Actinidia chinensis, tá? E que é uma bastante tendência aí no consumo do mercado, que haja um crescimento no consumo desse kiwi de polpa amarela. Mas dando sequência, tá? Então, em 1970, então, que foi mandado sementes do kiwi de polpa amarela para Nova Zelândia. E no ano 2000, que foi lançado o cultivar Hort 16A, que foi a primeira cultivar de polpa amarela a ser lançada no mercado. Tá? E que hoje praticamente a gente vai ver que essa cultivar ela foi praticamente erradicada por causa que ela é muito sensível a uma doença que é o PSA, que é uma doença por bactérias. Pessoal, só um momentinho que eu vou ter que dar uma saidinha aqui, tá? Bom, vamos indo então para o Brasil. Né? Como é que foi que essa planta chegou no Brasil, essa frutífera, né? Então, em 1971, então, bem recente, se a gente for ver, né? As sementes oriundas da França foram trazidas para o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Tá? Primeira coisa, a gente vai ver que, não nessa aula, mas na próxima aula, tá? Que o kiwi, quando ele é originário de sementes, 80% das plantas masculinas, ou seja, plantas que não produzem frutos. Então, provavelmente as sementes que germinaram ali e que deram origem a plantas não produziram frutos. Então, o pessoal primeiramente viu, essa planta não está adaptada, não é adaptada às nossas condições, não se presta ao cultivo no Brasil. E outra coisa também que plantaram lá no Instituto Agronômico de Campinas, estão lá na região de Campinas, onde não tem horas de frio praticamente, ou é muito pouco. E a gente vai ver que o kiwizeiro é uma planta bastante, claro que depende de como a cultivar, tá? Mas são plantas bastante exigentes em horas de frio, tá? Em frio hibernal. Então, após esse período aí, então, as primeiras experiências foram em 86, certo? Experiências que daí sim deram certo, pode-se dizer, né? Lá em Voti e no município de Farroupilha, que acabou se tornando, então, daí a capital do kiwi, e até hoje ela ostenta esse título aí de capital do kiwi, certo? Com esses senhores, o Enig Dolin e o Ivo Borsato, e aí então que eles, né, uma região mais fria, daí já eram mudas originárias do Chile, se eu não me engano, certo? Que eles trouxeram do Chile, não por sementes, tá? E viram então que era uma fruta
né, extremamente produtiva, resistente às doenças, né? Praticamente se cultivava orgânica, como o pessoal comentava, o pessoal da Serra. Tá? Então, houve um período de grande expansão a partir de 86, 91 houve a primeira FENAQUIV, que inclusive teve, ficou uns anos sem ter por causa de uma doença que a gente vai comentar na sequência, que exterminou a maioria das plantações de kiwi lá do Rio Grande do Sul, tá? E também nessa época foi muito oportuno a entrada dessa cultura, tá? Porque foi nessa época que também estava ocorrendo uma crise na viticultura, sobretudo uma época, foi bem nessa época que houve a abertura do mercado brasileiro, né? Abertura aos importados, né? Então houve uma grande crise no setor vitivinícola com os importados, e o pessoal então viu nessa nova cultura, né, uma nova possibilidade de rendimento, de obter ganhos, né? Podia ser aproveitar o sistema de condução da videira, e os preços bastante elevados, uma cultura que quase não necessitava de cuidados e tratamentos, né? E também com elevado preço de comercialização, certo? Na época, ali nos primeiros anos, uma fruta chegava a ser comercializada por $1 nessa época. Então, era um preço bastante elevado e os produtores tinham um altíssimo retorno financeiro, certo? Então, daí nós tivemos as diversas FENAQUIVs que teve ali durante os anos, tá? E o auge da cultura, então, foi no ano, ali pelo ano de 2006, tá? No Rio Grande do Sul, onde se tinha mais de 300 produtores, sobretudo municípios que iam ali na região da Serra Gaúcha, Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves, Antônio Prado, certo? Né? Em torno de 330 hectares plantados, tá? E como comentei, então, uma produtividade que é bastante elevada, certo? Em torno de 20 quilos por hectare, né? Então, né, com crescimento ao redor de 10% mais ou menos em cada safra. Porém, tá? No início dos anos lá de 2012, mais ou menos 2013, começaram a perceber que as plantas de kiwi, tá, estavam declinando, né? Que o que acontecia chamada no primeiro ano a planta começava a murchar, né? No segundo ano ela até frutificava, mas esses frutos não completavam a sua maturação, e a planta então ela começava com declínio e também morte, tá? E resultando então na morte então dessas plantas. Depois a gente vai ver melhor como é que esse fungo, tá? Mas é a murcha por Ceratocystis fimbriata, que foi então com que então, né, o que aconteceu? Né? O Centro Agropecuário de 2017 já havia então reduzido bastante o número de produtores devido a essa doença, certo? Ela é uma doença, a gente vai ver na sequência, mas ela é uma doença que pode ser transmitida por ferimentos no solo, como também ferimentos de parte aérea, né? Então tem a questão de tesouras de poda que tem que ser sanitizadas, mudas também já vinham muitas vezes contaminadas do viveiro, o solo também já estava contaminado, então tinha que ter um período de pousio para que a doença não estivesse. E nenhuma das cultivares, né? E o mais preocupante, né, é que nenhuma das cultivares que eram plantadas na serra até então, todas apresentam ainda suscetibilidade a essa doença, ou seja, todas as plantas morrem. Tá? Então, isso que era a principal preocupação. Então, não existia uma resistência genética a essa doença. Tá?
Então, aí no censo de 2017, a gente já viu uma redução em torno de 30%, né, da área. Aí uma produção bastante menor, também redução no número de produtores. Tá? Inclusive, Farroupilha, né, agora eles voltaram com a Fenaquive, tá? Mas um ano eles trocaram o nome da festa. Se alguém é dali da região da Serra, pode me ajudar, mas eles colocaram festa da uva moscato, alguma coisa assim. Eles trocaram, tiraram o nome Fenaquive, porque quase que não tinha frutos, né, de kiwi para comer nessa feira, né? Então, ela acabou perdendo o título de capital nacional do kiwi por causa do fungo. Tá? E o que aconteceu então foi que no ano de 2020, tá? O Brasil ele acabou importando, né, que é a realidade, uma realidade parecida que nós temos hoje, com uma importação de aproximadamente 90% do kiwi que é comercializado aqui no Brasil, tá? Que é consumido aqui no Brasil, ele é importado. Depois nós vamos ver de onde é que está vindo esse kiwi. Isso dá em torno de 43 milhões de dólares, tá? Anualmente. Então, se a gente for ver, né, esse seria um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para remuneração do produtor, remuneração das instituições de pesquisas, né? Inclusive para arrecadação de impostos, e nós estamos gastando com a importação, né, dessa frutífera, que é bastante adaptada, como a gente vai ver, ao clima aqui da nossa região. Então, diante dessas dificuldades, né, para evitar que o cultivo do kiwi acabasse desaparecendo, né, e com certeza iria acabar se não fossem tomadas medidas, né, diversas instituições de pesquisa, de ensino. Então, nós temos ali a Embrapa Uvevinha de Bento Gonçalves, a URGS, que na época eu entrei, então, quando eu fazia o mestrado, entrei nesse projeto, certo? Também porque você tem que ver que praticamente, né, não existia pesquisa com o kiwi aqui no Brasil, certo? Era uma cultura que tinha uma pequena, mas uma certa expressão econômica, né? Mas ainda não existia quase um conhecimento, não existia uma pesquisa, não existiam pesquisadores, instituições que se dedicassem exclusivamente a trabalhar com essa cultura, né? Então, daí também nós temos o DDPA, que seria a EPAGRE, lá do Rio Grande do Sul, era a antiga FEPAGRO, antes de ser extinta, tá? E também outra inclusive, empresas privadas, tá? Tem a Silvestrin aqui, por exemplo, o seu Gervásio Silvestrin, ele é bastante atuante nessa questão do kiwi, tá? Ele tem um apego bastante grande pela cultura, porque foi uma das culturas que ele iniciou, né, uma das primeiras que ele começou a trabalhar. Agora ele trabalha com as mais diversas frutíferas, né? Mas ele também tem bastante interesse, né, até de manter, né, de preservar a cultura. Então essas instituições aí, né, formaram então um, um, um grupo, né, visando estabelecer a implantação de um programa de boas práticas agrícolas para a produção de kiwi, tá? Então, tentando gerar conhecimento, gerar trabalho, gerar conhecimento, tentando, então, contornar essa situação de declínio da cultura, sobretudo pelo fungo, pela Ceratocystis fimbriata, tá? Então, quais são essas ações desse manual dessas boas práticas, né, da produção, né? Foram no controle de murcha de Ceratocystis, tá? Seleção de genótipos tolerantes, tá? Depois a gente vai ver já teve resultados, foram selecionados genótipos que foram tolerantes, né? Algumas plantas oriundas de Bruno demonstraram tolerância à Ceratocystis fimbriata. Isso aí pode ser utilizado, então,
É bem recente isso, foi no ano de 2020, 2021. Então, ainda não temos frutos dessas plantas tolerantes, tá? São meio-irmãs da cultivar Bruno, tá? Originário por semente, então a gente não tem, elas foram semeadas, sabe-se que elas são resistentes, mas não se sabe ainda como é que é o fruto dela, tá? Se for um fruto interessante, né, a gente pode utilizar a planta inteira como uma cultivar resistente. Se não for um fruto interessante, ela pode ser utilizada como porta-enxerto, né? Então, daí você poderia utilizar ela para plantio em áreas que já estão contaminadas por ceratocistes, tá? Outra ação dessas boas práticas, né, foi a produção de mudas livres de patógeno. Então, daí foi na parte que eu trabalhei bastante, então, de desenvolvimento de um protocolo de produção de mudas por estaquia, também podendo essas estacas serem utilizadas, né, seja para como enraizamento direto, né, para ser variedade de copa, ou também ser utilizada para posterior enxertia. Tá? E outras práticas culturais de manejo, então, da estudos de poda também, entraram nesse trabalho, certo? Então, aí, né, se vocês quiserem ver os principais resultados que teve esse projeto, né, ele está nesse documento da Embrapa, ele foi lançado aqui bem recentemente, em julho de 2022, tá? Então, são aspectos técnicos da produção de kiwi, tá? Então, se vocês... Eu acho que do Brasil, com certeza, é um dos poucos publicações que tem sobre a cultura e, com certeza, é a mais recente que tem, tá? Então, se vocês... se alguém tem interesse pela cultura aí, né, pode acessar esse link que eu coloquei aqui, tá? E que vai ter as informações, tá? Alguns capítulos ela é tá bem detalhada, tá? Tem bastante informações. Outros nem tanto, né? Por exemplo, a questão da adubação. Eu acho que quem comentou comigo a adubação foi não sei, alguém havia comentado comigo esses tempos da adubação do quiviseiro, né? Então, assim, a gente não tem ainda a gente não tem, essa parte não tem ninguém que tenha trabalhado muito ainda com essa parte de adubação, tá? Então é uma adubação aquela mais geral, vamos dizer, mas tem outras partes, tá? Outras partes do documento, né? A parte de propagação, a parte de poda, de condução, essas aí cultivares, certo? Essas estão bem detalhadas nesse documento aí, tá? Então, fica de sugestão aí quem quiser saber mais sobre a cultura. Certo? Bueno. Então, indo em relação à produtividade, desculpa, né, aos produtores, tá? Então, se a gente for ver, né, a partir de 94, tá, foi que eu peguei essa série de dados aqui, né, a produção praticamente estável. Daí, no ano 2000, se vocês forem ver do ano 2000, né, observe que antes, né, ela praticamente, né, deu um salto ali, né, quase que praticamente dobrou a produção, né? Então, o que aconteceu? Acompanhando os dados históricos, antes a produção da China, ela não entrava nem a produção e nem a área produzida, tá? Então, houve essa curva aqui, nessa ficou meio estranho esse dado, mas é porque foi aí que entrou os dados de produção e de área cultivada da China. Tá? E como a gente vai ver, como diversos frutíferos, por kiwi também a China é um grande produtor. Tá? Em torno de 50%, 60% da produção mundial de kiwi ela é da China. Tá? Então ela foi crescendo ao longo dos anos, e se vocês forem ver,
ali mais ou menos no ano de 2012, 2016, houve uma redução considerável da área cultivada e também da produtividade da produção de kiwi, tá? E foi aí que então houve a incidência da doença. Daí não é a doença que nós tivemos aqui no Brasil, que foi um fungo, Ceratocystis fimbriata, tá? Aqui foi uma bactéria que se chama PSA, tá? Que é Patomonas Pseudomonas syringae patovar actinide, tá? Que essa, então, ela atingiu sobretudo a Nova Zelândia, atingiu muito a Itália, inclusive a China, e praticamente, né, então, houve um grande declínio na produção. Depois, a gente vai ver que eles adotaram uma série de medidas ali para tentar, então, erradicar essa doença, certo? Bom, nesse gráfico aqui vocês observam como o kiwi, então, ele tem crescido ao longo dos anos essa produção, tá? Se a gente for ver de 2001 até 2014, tá? Nós tivemos em torno de 7% ao ano de crescimento e em torno de 81% de crescimento de 2001 a 2014, certo? Então, se a gente for ver, embora seja ali, ela está entre a 15ª, mais ou menos, fruta mais cultivada no mundo, mas o seu cultivo vem aumentando, né, de ano a ano e de uma maneira bastante expressiva, né? Aqui que eu comentava, então, né? Então, aqui eu nem fiz um gráfico para não ficar tão feio, né? Daqueles gráficos que quando aparece a produção chinesa é uma barra gigantesca e o segundo lugar fica bem pequeno, bem menor, né? Então, eu expressei o gráfico dessa maneira para não ser tanta a humilhação, tá? Mas se a gente for ver, tá? A China, então, da produção, o mundo tem em torno de 270 hectares 270 mil hectares de kiwi, tá? Só a China tem em torno de 200 mil, mais ou menos. Tá? Depois nós vem a Nova Zelândia com 26 mil, Itália 12 mil, tá? E aqui o IBGE 2017 já estava com 422 hectares no Brasil. Tá? Em relação à produção, tá? O mundo produz em torno de 4 milhões e 300 mil toneladas. Só a China corresponde a 55%, tá? Desse total. Tá? Então, com torno de 2 milhões e 200 mil toneladas. Tá? Você colocando como primeiro lugar na produção. Depois nós vemos vem a Nova Zelândia com 558 mil toneladas. E a Itália também, um importante produtor, né, de kiwi, com 425 mil toneladas aproximadamente, certo? E o Brasil está bastante inferior a isso aí, então mais ou menos, né, com apenas 5 mil toneladas aproximadamente. Bom, falando agora de produtividade, tá? Produtividade média, toneladas por hectare. Então, a Nova Zelândia, embora ela não seja o maior produtor, né, e não seja o maior exportador, né, mas ela é o país que tem mais né, que tem mais que tem maior produtividade por hectare, né? Então, todos esses anos que eles passaram aí do desenvolvimento das cultivares, desenvolvimento de tecnologias e técnicas por esse cultivo, né? Isso aí está demonstrado nesse gráfico aí, né? Então, estão em torno de 34 toneladas por hectare. Então, isso demonstra como estão no nível tecnológico em relação ao kiwi muito superior aos demais países, tá? Lembrem lá do Brasil que em torno era de 20, então a Itália, por exemplo, em torno de 20 toneladas, o Chile, né, que
é um país que tem bastante conhecimento na questão da produção de frutíferas, né? Então, também com valores bastante, consideravelmente inferiores à Nova Zelândia, tá? A Nova Zelândia, sobretudo, o kiwi é cultivado no norte. A Nova Zelândia era composta de duas ilhas, né? Então tem a Ilha Sul e a Ilha Norte, que ela é mais povoada, tá? Então ela fica, sobretudo, cultivada aqui nessa bacia, tá? Bacia de Plains, que se chama, certo? E que tem os principais cultivos de kiwi. Enquanto que na Itália também é na região norte e na região da Emília-Romanha, certo? Bom, agora a gente vai falar de exportação, tá? Em toneladas por hectare, a Itália ela é a que está em primeiro lugar, com 340 mil toneladas exportadas, e seguidas da Nova Zelândia, com 318 mil toneladas exportadas, tá? E seguida depois pelo Chile em terceiro lugar. De maneira geral, agora está vindo, até não sei se vocês têm observado no mercado, tá? Mas no Brasil vem bastante no período da vem bastante kiwi do Chile. Agora o Chile parou um pouco, tá? A gente tem visto bastante kiwi da Nova Zelândia, tá? No período da safra deles, que são países do hemisfério sul. Enquanto que quando eles estão na entre safra aqui, vem bastante kiwi da Itália aqui para o Brasil, sobretudo, tá? Isso em toneladas por hectare. Perdão, isso em toneladas. Agora, embora a Itália seja a maior produtora, ela não é quem vende o fruto de mais, quem está ganhando mais com essa comercialização, tá? Ela fica em segundo lugar, significando que o quê? Né? Que de maneira geral, o kiwi da Nova Zelândia, que é o que está em primeiro lugar, é o que adquire, né, preços mais elevados no mercado internacional, né? Então, frutos de né, pode ser relacionado que sejam frutos de maior qualidade, né? Porque tem um maior preço do que o kiwi italiano, certo? E, em terceiro lugar, o kiwi chileno. Quem são os principais importadores, tá? Então, nós temos a Espanha, Bélgica, a Rússia, a Alemanha, e o Brasil, ele está ali. Então, ele é o 16º exportador. Isso porque o brasileiro não tem ainda, tá? Embora a caipirinha de quives, acho que está bem famosa ultimamente, mas não é uma fruta que o brasileiro esteja, né, habituado a consumir ou habituado a comprar, né? Eu acho que o produto mais conhecido do kiwi ainda é a caipirinha mesmo, tá? Porque não é um fruto que, de maneira geral, sobretudo ali aqui no sul, acho que ainda a gente tem um pouco mais do costume, né? Mas não é uma fruta que o brasileiro está habituado a comer como a maçã, ou, por exemplo, a laranja, a banana, né? Para muitos é considerada exótica ainda, né? O que muita gente nunca comeu uma fruta de kiwi. Não sei, aqui tem alguém que nunca comeu kiwi ou kiwi, que não conhece essa fruta? Ou todos já comeram? A caipirinha vocês tomaram já, né? Todos conhecem? Conhece, né? Aqui na região sul, ela, né, pode-se dizer, região sudeste, sul, ela ainda é conhecida. Mas eu lembro que uma vez eu estava num congresso lá em onde é que era? Em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, lá em São Paulo. E daí, como sempre, eu era a única pessoa que tinha um trabalho sobre kiwi para apresentar no congresso, né? E daí veio uma mulher falar comigo, uma pesquisadora lá nem sei que instituição de pesquisa que era em São Paulo. E daí ela comentando, que curioso, tô trabalhando com essa fruta, não sei o quê, que é praticamente desconhecida, né? Que inclusive uma vez eles compraram
levaram para as escolas que eles estavam fazendo uma campanha para aumentar o consumo de frutas em crianças, assim, né? Então levavam como merenda, coisa e tal, né? E levavam, sobretudo, frutas que as crianças não conheciam. E que as crianças, ao verem o que, tipo, saíram correndo, umas começaram a chorar, porque algumas acharam que era... Como antes de tu abrir ela, é uma fruta pouco atrativa, é peluda, né? Então, muitos acharam que era um bicho, alguma coisa assim, né? Então, ficaram bastante assustados com o kiwi. Isso denota como é uma fruta bastante desconhecida, exótica, hein? Por brasileiro de maneira geral, certo? Tá, então o Brasil você coloca ali entre o 16º importador de kiwi, maior importador de kiwi, certo? E no Brasil, onde é que ele é consumido? É basicamente, tá? Esse aqui é os dados do IBGE, acho que até já tinha mostrado na primeira aula, tá? Mas só para a gente ver, nos estados da região sul, tá? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tá? O Rio Grande do Sul tem em torno de 217 hectares, mais ou menos. O Paraná vem em segundo lugar com 120 hectares e Santa Catarina com 54, né? Embora em algumas regiões, né, eu acho que foi até comentado por aqui, né, na disciplina que o pessoal iniciou plantios em Bom Retiro do Sul, se eu não me engano, acho que é a cidade que alguém comentou, né, que tem pessoal plantando aí, tá? Então tem perspectiva de aumento, né, do cultivo aqui em Santa Catarina, né, nessas novas implantações. E como é uma cultura que tem poucas, se a gente for ver, tem poucos hectares, né? Então, qualquer pomar novo que aparece aí já dá uma diferença bastante grande no censo, certo? Pessoal, alguma dúvida sobre o que foi falado até agora? Pode falar um questionamento, se tiver alguma coisa para contribuir, fique bem à vontade, tá? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tá certo. Bom, por enquanto certo, tá certo. Bom, então a classificação botânica, né? O reino das plantas, classe Magnopsita, ordem Helicalis, família Actinidaceae. Tá? Essa família tem apenas 3 gêneros, sendo que o único que tem importância, relevância econômica, que é o que interessa para a gente, é o gênero Actinidae, tá? Que é o que faz parte. Agora sim, aqui sim, dentro do gênero Actinidae, nós temos uma considerável diversidade, tá? Em relação a espécies. Porque, como eu comentei, o kiwi, não sei se pode dizer ainda que ele é uma espécie completamente domesticada, como nós temos a macieira ou a videira, por exemplo, aí, que são milênios, né, de domesticação. Tá? Então, se a gente for ver, por exemplo, lá na região originária do Chile, desculpa, do kiwi, né, nós vamos ter uma grande diversidade e que muitas dessas podem até ser materiais interessantes se for ver do ponto de vista comercial. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui, ó, o Actinidia deliciosa, que é o D, que é esse, então, o kiwi de polpa amarela. Tá? Ax, o que é ax? Por que actinidia? Ax, em latim, é raios. Tá? Então, é referência a esses raios, quando você corta a polpa, né, que tem esses, como se fossem esses raios aqui, que é, depois aqui neles é onde surge a semente, tá? Que isso aqui são vestígios dos estames, se a gente for ver, dos estames atrofiados das plantas femininas, tá? Então, esses raios aqui, por isso do nome Ax do gênero, tá? Actinidae.
Então, o principal deles, de maior importância econômica, é o actinide deliciosa ainda, que é o kiwi de polpa amarela. Tá? Então, claro que tem diferenças, né? Mas ele também tem essa apresentação com pelos, então, né, na epiderme. Outros que nós temos aí, que são um cultivo mais recente, é o Actinidia quinensis ou chinensis, que é o kiwi de polpa amarela, tá? Que nós vamos ver que tem bastante cultivares aí. Além desses, olha só o que nós temos aqui. Nós temos este aqui, por exemplo, com polpa vermelha, que o melhoramento genético já está buscando esses outros tipos aqui, tá? Porque a cor vermelha é bastante atrativa ao mercado, sobretudo ao mercado chinês, né? E hoje tudo visa o mercado chinês, então a cor vermelha atrai o mercado chinês. Então tem bastante diversidade e bastante possibilidades de realizar cruzamentos. Dionísio perguntou: o sabor desta fruta muda conforme a variedade? Sim, Dionísio, muda bastante, tá? Não bastante que tu não vai saber que tu não está consumindo um kiwi, vai. Mas assim, ó, aqui eu já te adianto, por exemplo, o Actinidia chinensis e o deliciosa, tá? O chinensis ele é mais doce, tá? E então ele é mais doce, enquanto que o deliciosa ele tem mais açúcares, obviamente, um Brix maior, enquanto que o deliciosa ele é mais amargo, tá? Não seria azedo, seria amargo mesmo, tá? Então muda assim entre eles, tá? Também, mas é claro que um dos problemas do Chile do kiwi que a gente vai ver depois é em relação ao ponto de colheita, que também tem que é complicado de ver no kiwi, tá? Mas muda sim, de maneira geral, tá? O chinensis, que são esses dois que eu já provei, tá? Né? Então ele é mais doce, sim, o chinensis, tá? Do que o delicioso, que é um pouquinho mais amargo, se a gente for ver. Porém, eu acho o delicioso, a polpa verde, mais saboroso, ele tem mais aromas, tá? Enquanto que eu achei que nesse meio, vamos dizer, mais água com açúcar, vamos dizer assim, tá? Mas sim, tem mudanças do sabor dele, sim. Certo? Certo? Bom, depois, além desses aí, que são os principais, tá? Nós temos também o tal do Actinidia arguta, tá? Que esse aí é o tal do kiwi berry, ou kivin, tá? Lá na Europa, o pessoal já está consumindo e comercializando esses frutos aqui, ó. Então, eles são... Onde é que está aqui? Vamos ver. O arguta, onde é que está o ar? Aqui, ó, são esses aqui, ó. Então, esses aqui eles são comidos como se fosse uma uva, tá? Não é descascado como nós comemos aqui, tá? Depois também a gente vai ver no consumo que, na verdade, a gente nem consome aqui da maneira errada, da maneira correta, como os holandeses comem com colher. Mas daí vai ser mais lá na parte no final da aula, certo? Então, mas esses aqui eles comem inteiro, comem a fruta inteira como se fosse uma baga de uva mesmo, certo? Franciele está digitando. Não, oi, Franciele. Não tem pilosidade, tá? É uma película bastante lisa, tá? Então, por isso que fica mais fácil da gente acabar consumindo. Sim, com certeza. O próprio Actinidia sinensis, que é este aqui, ele já não tem pelos também, tá? Ele, com certeza, facilita o consumo, a comercialização mais prático, né? Exatamente. O chinês, ele já não tem pelo. Na verdade, ele, quando jovem, tem pelo. Depois que ele fica maduro, acaba caindo os pelos deles. Mas esse aqui a gente tem que descascar, porque é uma película mais espessa, vamos dizer. O deliciosa, aí sim, esse aí tem pelo, né? É o que a gente conhece, ele, bastante pelo, inclusive, né? Certo?
O Evandro está digitando. É uma boa pergunta. Em relação ao chinenses, tá? A gente já vê que ele tem um ataque, e por ele ser mais doce, começa a ter um problema de mosca, sobretudo. Tá? Então, já de fato, só que já começa a ter um. A mosca já começa a ser um problema para os chineses, porque é da polpa amarela, tá? Por causa que ele tem até esse pelo, mas quando ele chega perto da maturação, essa pelosidade cai, e é aí que a gente sabe que tem maior problema com mosca. Então, também com certeza influencia a questão de ter pelos, né? Sobretudo para moças frutas. Esse aqui, o Arguta, eu não tenho essa informação para ti, porque quase ele não é. Aqui no Brasil só tem lá na FEPAB de Veranópolis, eu sei que eles têm algumas plantas ali, tá? Mas eu não. Eu até converso bastante com a pesquisadora lá, mas ela não me relatou nada, assim, se algum problema com moscas. Mas o que nem sim, de fato, tem. Pois é, então. É isso aí onde é que é essa área, Evandro? Mas é isso aí. O que o pessoal tinha falado, né? Por que surgiu essa doença? E o pessoal não sabia o que fazer aí, realmente, porque o kiwi. Aqui em São Joaquim, olha aí. Aqui não. É uma área que não está naquele polo ali de Farroupilha, né? Então provavelmente não tinha problemas com doenças. Mas o que é? Lá na região mesmo que tinha o kiwi era tido como orgânico, né? Era praticamente orgânico, o pessoal comentava, né? Que era vendido praticamente orgânico por causa que de, tá morrendo. Será que talvez tenha chegado a doença? Então, porque então, como é uma planta que praticamente nem se a gente for ver lá no Agrofit, lá nem. Eu acho que só tem um ou dois produtos, poucos produtos registrados para o kiwi, né? Então, por quê? Porque o pessoal, né, não era problema de doenças, né? Não tinha nenhum problema de doenças. Foi com a vinda das ceratocistes, né? Que é aí que o pessoal começou a dar mais importância, né? De ver que o kiwi também não dava para ser cultivado orgânico como gostariam. Então, olha, plantas morrendo, provavelmente chegou com mudas contaminadas, tá? Inclusive, essa questão das ceratocists, depois nós vamos ver na aula, né? Mas essa ceratociste fimbriata também é uma incógnita. Como é que ela chegou, seja em Farroupilha, numa região, maior região produtora, tá? Tem alguns, né? Ela é uma doença que ela ataca eucalipto, ela ataca diversas mangueira também ataca diversas outras frutíferas, tá? Então, imagina, eucalipto tem toda parte. Né? Então, daí, a hipótese que foram mudas, que foram compradas em São Paulo, em viveiros que produziam-se manga, e que foi daí, então, que essa doença surgiu, porque ela surgiu 20 anos depois, né? 20, 30 anos depois que a cultura já estava estabelecida, né? E se propagando de uma maneira bastante rápida. Então, uma das hipóteses é que a questão de mudas contaminadas, tá? Então, provavelmente ali em São Joaquim, nesse cliente, provavelmente foi com mudas, talvez, né? Uma possibilidade de mudas contaminadas, né? Porque até então estava mais restrito ali à região de Farroupilha. E também a disseminação dela não é tão fácil assim, certo? Tem que ter, se a área não está contaminada, mas são plantas velhas. Pois é, ou talvez o equipamento de poda, alguma coisa assim, certo? Porque também, né, é uma das formas de disseminação dessa doença, né, dela ir para uma área nova,
é por tesoura de poda, né? Sobretudo essas outros equipamentos contaminados, né? Também pode ser uma possibilidade, mas é bem complicado a resolução dessa. Não tem estudos, né, que verifiquem como é que essa doença chegou, né, aqui e dizimou essas plantas tão rápido, né? Dionísio, eu posso esperar um pouquinho para te responder essa pergunta? Que daí nós vamos ter eu acho que vai ser semana que vem, tá? A gente não vai conseguir terminar essa aula hoje, tá? Mas daí a gente vai falar só sobre propagação, tá? Pode ser? Mas já até adiantando, tá? É por mudas, é por enxertia, mas a gente não tem um porta-enxerto específico para clonal, vamos dizer, como tem para maçã. Por exemplo, aí que tem esse porta-enxerto que seja resistente a doenças, como tem para maçã, para videira, para o kiwi não tem. Então, o porta-enxerto do kiwi é por semente, tá? Então, a gente semeia o porta-enxerto e depois acaba enxertando a variedade da copa nesse porta-enxerto por semente, tá? Mas é geralmente por enxertia e em porta-enxertos oriundos por semente. Mas daí a gente vai ver bem mais para frente aí como é que é bem a propagação do kiwi, certo? Não, tá tranquilo. Bom, em relação aos cultivares agora, nós vamos ter quatro tipos, tá? Nós vamos ter as cultivares masculinas e as cultivares femininas, porque o kiwi, a gente vai ver que ela é uma planta considerada funcionalmente dioica, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a planta que tem sexo, né, que tem plantas masculinas e plantas femininas, né, macho ou fêmea. O macho ele vai só produzir pólen e não vai produzir frutos, diferente da maçã, por exemplo, né, que temos ali uma que poliniza a outra, mas as duas produzem frutos. A masculina do kiwi não produz fruto, enquanto que a feminina, que é as cultivares que a gente vai falar, tá? Todas as plantas masculinas elas pertencem ao gênero ao Actinia deliciosa. Tá? Das plantas femininas, tá? Elas são divididas em duas. Em Actinidia deliciosa, que são, como eu já adiantei, então, o kiwi de polpa verde, e o Actinidia sinensis, que é o kiwi de polpa amarela. Certo? Bom, então a principal cultivar, então agora nós vamos falar da principal cultivar de polpa verde. Então, como eu comentei, feminina, por quê? Porque é que produz frutos. Tá? Então, ela que é polinizada pelas masculinas que a gente vai ver mais no final. Então, a principal delas é o Reiwa. Então, se vocês verem ali kiwi da Nova Zelândia, do Chile, da Itália, ele vai ser não vai ser parecido com esse aqui, meio arredondado, um fruto não tão grande assim, né? Pesa em torno, então, ali de 100 gramas, mais ou menos, no formato mais arredondado. Todos polpa verde, eles têm pelo, tá? Então, aqui ele é o padrão para exportação. Vamos dizer, a cultivar mais cultivado no mundo, em torno de 90% do que é produzido no mundo é só dessa cultivar, tá? É o carro-chefe, então. E por que é o carro-chefe? Por causa disso aqui, ó. Ela é o que tem maior período de armazenamento, tá? Em torno de 8 meses, enquanto que as outras cultivares vai ser ali em torno de 2, 3, 4 meses no máximo, tá? Então, isso torna o verde ali, e também é um fruto bastante saboroso, tá? Se tu consome ele no período quando ele está maduro, né? Na maturação ele também é bastante saboroso, certo? Porém, tá? Pode ser que aqui até para São Joaquim, Urupema, ele não é muito adequado, tá? Ele tem uma alta exigência de frio hibernal, tá? Então, de 700 a 1.000 horas de frio, tá?
Então, isso que acaba restringindo, né, o plantio dele para a maior parte do Brasil, tá? Inclusive também aqui para a Serra Catarinense, né? Então, é uma altíssima exigência em frio, certo? Por isso que ele é bastante pouco cultivado, tá? Mas onde ele é possível o seu cultivo, né, o pessoal gosta bastante por causa que ele tem um longo período de armazenamento, certo? Então, o Hayward é ali que vocês vão encontrar, se vier do Chile, da Itália, da Nova Zelândia, é 100% de certeza que seja dessa cultivar Hayward, certo? A segunda, então, essa daqui já é sim, ela é a cultivar mais plantada aqui no Brasil, tá? Que é o Bruno. É a mais cultivada na Serra Gaúcha, lá maior região produtora. Então, essa daqui é a diferença do Hayward, ela tem pelos também, porém ela tem esse formato bem característico aqui, esse formato mais alongado, certo? Então, essa daqui ela é bastante precoce, produtiva, ela é bastante rústica, doenças, o pessoal por isso gosta bastante dela. Também, se a gente for ver entre as outras, o kiwi por si só, ele é bastante rico em vitamina C, tá? E em um trabalho que a gente fez lá, nós vimos que o Bruno, ele é o que tem maior quantidade dessa vitamina C, mais do que as outras, certo? Então, ele é bastante rico nessa cultivar. E a exigência em frio dele, então, já é bastante menor, né? Em torno de 300 a 500 horas de frio, certo? Porém, como comentei, né, que é inconveniente, a maioria das outras cultivares, a não ser o Hayward, é abaixo o período de armazenamento que ela tem, em torno de 4 meses. Tá? Então, essa daqui depois a gente vai ver na comercialização, mas o que acontecia? Vocês já viram esse fruto no mercado? Então, o pessoal geralmente colhe ele muito verde. Tá? E como é uma planta, é uma fruta que não muda a cor da película dela, a cor da casca não muda. Tá? E eles dizem também que não aumenta o tamanho. O pessoal colhe muito verde para entrar no mercado, tentar entrar no mercado mais cedo. Tá? Que o pessoal, então, lá os paulistas, né, chamavam do famoso do croquetinho gaúcho. Então, por quê? Porque ele se assemelha a um croquete, né? É um formato. E porque de tão verde que era aquilo ali, né? Era extremamente duro, né? E depois até ele acabava ficando com uma consistência um pouco menos firme, né? Mas daí a gente sabe que daí então ele para ele ter para aumentar a doçura, também para ele não ficar para aumentar os compostos que dão sabor, né? Então aroma, ele tem que estar na planta. Depois que ele sai da planta, não há um aumento, né, desses compostos que dão aroma, que dão sabor à planta, ela acaba ficando bastante insosso, né? E além então desse fruto tá também respirando, né? Então acaba também consumindo o açúcar que ele tem naturalmente, tá? Então muitos dizem que o kiwi, né, que antes mesmo de haver essa doença, né, era uma cadeia produtiva que os próprios produtores já tinham, vamos dizer, né, já tinham se prejudicado por vender esse fruto muito verde, né? E o pessoal ou se deixava para, ou se comia logo quando comprava no mercado, né? Então aquilo estava um pepino duro, horrível, né? Ou se deixava amadurecer, também não ficava lá essas coisas, né? Ele perdia um pouco aquela acidez, mas não ficava uma fruta saborosa porque era colhida muito verde. Tá? Esse aqui é um que tem sido bastante cultivado lá na região da Serra, tá? É um fruto bastante interessante. Vocês veem que ele é um fruto grande, tá? Então tem em torno de 120 gramas, mais ou menos. Ele é bastante grande, então, comparado ao Bruno ou ao Hayward. Tá? As horas de frio também não é muito exigente, é menor que o Bruno, inclusive, o Elmwood. Tá? O pessoal tem investido bastante nessa cultivar lá na Serra, tá? Muito produtiva, tá? Produz muito mesmo.
e frutos grandes, como eu comentei, é um pouco mais tardio em relação ao Bruno, tá? As plantas, por serem produtivas, também não são tão vigorosas, e a gente vai ver na sequência que o kiwi é uma planta extremamente vigorosa, tá? A gente tem bastante problema de vigor com ela. Só que também o que peca nela, né, é o baixo período de armazenamento, certo? Essa outra cultivar aqui, ela até é uma outra cultivar que ela é plantada, tá? Mas também ela já pode ser dizer que é secundária, tá? Então, exerce frio médio, em torno de 500 horas de frio, maturação tardia, então ali entrando final de abril, início de maio, armazenamento também bastante pequeno, tá? E os frutos também são pequenos, né? Com 85 a 90 gramas, mais ou menos, e pouco resistente ao transporte. Essa daqui é uma cultivar que ela foi trazida, foi o registro dela foi obtido, até eu estava vendo umas notícias, acho que foi esse mês ou mês passado, tá? Dessa cultivar que se chama Tevi. Então, essa cultivar, ela é originária das Ilhas Canárias, lá na Espanha. Então, ilha, né? Vocês já imaginam que é um lugar bastante quente. Então, ela foi desenvolvida por um instituto lá de pesquisa das Ilhas Canárias, com a finalidade de ter, então, baixa necessidade de frio hibernal, que é em torno de 100 horas de frio. Tá? Lá para o pessoal da região produtora, né, ou para o kiwi ser cultivado, inclusive, em outras regiões, né, para que haja expansão do seu consumo, essa menor necessidade de frio é algo que seria bastante interessante. Tá? Ela é tida, né, como... Não tem cultivos aqui dela no Brasil ainda, tá? Mas ela vai entrar no mercado ali com certeza daqui a uns tempos. Tá? Alta produtividade, elevado índice de brotação e fertilizado, os frutos de tamanho pequeno, mas também, né, o que peca é o baixo potencial de conservação, né, no armazenamento refrigerado. Essa Ellison e a Abbott, tá? Então também são outras, vamos dizer, secundárias, assim, tá? Frutos bastante pequenos, baixa exigência em frio, reduzido período de conservação, tá? Então essa aqui também o pessoal plantou lá na serra, mas não viu muito futuro nela. O que tem de bastante interessante é o Bruno, que é tradicional, então. Esse aqui o pessoal está entrando bastante com esse Elmod aí também o pessoal tem gostado bastante. O Monte, sobretudo pela qualidade do fruto, tá? Que é a relação mais importante dessa cultivar. E o Tevi pela baixa necessidade de frio, mas ainda não é cultivado. Agora as outras, tá? Então, falamos das de polpa verde, das cultivares femininas. Agora vamos falar das cultivares de polpa amarela e vermelha, certo? Então, essa daqui de polpa amarela, tá? É a Actinidia chinensis, como eu já comentei. Ele tem ausência de pelos na epiderme, tá? Esses pelos, quando o fruto é jovem, caem, mas depois acaba... desculpa, quando o fruto é jovem tem pelos, mas depois ele acaba caindo no período da maturação. O Brix, né? Então ele tem um sabor mais doce, né? O Brix chegando a 18, a 20, mais ou menos. E isso é muito importante, tá? Sobretudo para o mercado brasileiro que gosta de consumir frutos bastante doces. É bastante interessante, então, que tem esses frutos desse tipo também, além delas terem menor necessidade de frio hibernal, o que, como eu comentei, então, para expandir o seu cultivo, né, ou até mesmo lá para a região da Serra Gaúcha, que muitas vezes não tem, os verões são cada vez mais, são bastante quentes, né? Então, também essas cultivares aí de polpa amarela têm sido colocadas como bastante adaptadas lá para o cultivo da Serra Gaúcha, tá?
Porém, também tem pouco tempo de conservação quando comparado ao verde, tá? E muitas dessas cultivares, tá? Devido àquela doença que eu comentei causada por bactérias, não é a ceratocystis, tá? Não é a murcho do quiviseiro. É o PSA, que essa daqui nós não tivemos no Brasil por enquanto. Não é relatado como ela tenha chegado no Brasil ainda, tomara que não chegue, tá? Elas têm maior suscetibilidade, tá, ao PSA, ao Pseudomonas syringipatovar actinidia, tá? Então, por isso que o cultivo dela a nível mundial decaiu bastante no último ano. Pessoal, só me dê uns 5 minutinhos, tá? Para me encher minha garrafa de água aqui, daí nós já continuamos. Pode ser, se quiserem aí tomar uma água, alguma coisa, e daí já completamos, ok? Oi, José Henrique. Não, eu só tinha só tinha ido pegar uma água para mim. Por isso que eu parei de falar. Evandro, há alguma normativa que regula a entrada desses frutos com PSA no Brasil? Não, não tem. Mas a gente vai ver depois, né, que a Nova Zelândia lá eles têm a Nova Zelândia e a Itália, eles fizeram um programa, depois vamos falar em doenças, tá? Eles fizeram um programa muito forte, tá? Para eliminar esse PSA, tá? Os caras foram bem rigorosos, tá? Então agora até não sei se é transmitido por frutos ou não, tá? Mas não teve um regulamento, tá? Mas eles tiveram uma preocupação de não ter plantas, né? De não ter nada, de eliminar essa doença lá. Então, assim, se eu não me engano, era num raio de não sei quantos quilômetros, se existia uma planta com sintomas da doença, tá? Então, eram eliminadas plantas de não sei quantos metros ao redor dessa planta. Tá? E você sabe que doença com bactéria, né? É bem complicado o controle dela. Então, o pessoal fez um programa de erradicação muito forte. É, exatamente, exato. Né? Muito forte com a relação de não deixar nem sair do país, tá? Seja frutos ou mudas que tivessem PSA mesmo, porque para manter, né, a questão do kiwi neozelandês como uma boa qualidade, tá? Embora ela atingiu essa doença em muitos países. A Itália, por exemplo, lá tomou conta também. O Chile, eu não tenho. O Chile, eu não sei se teve ou não problemas, porque assim, a SPSA, como a gente vê, ele é mais dos kiwis de polpa amarela, tá? E o Chile, ele nem tem quase kiwi de polpa amarela. Praticamente é kiwi de polpa verde. Então, também não é tão suscetível ao PSA. Mas a Itália, sim, teve bastantes problemas também. Certo? Bom, o que, que a gente tem então de polpa amarela? O pessoal da Serra ele tem plantado bastante esse o MG06. Na verdade, ele é amarela, mas você vê que na verdade a polpa dele aqui é um amarelo e meio que esverdeado, assim, tá? Então, ele é um fruto, dá frutos bastante grandes, tá? Frutos de 120 gramas. É uma cultivar bastante produtiva, né? Mais ou menos 20 toneladas por hectare ele nas condições da serra. É bastante resistente a doenças também. A maturação, então vocês veem que aqui a maturação dele é mais precoce do que as cultivares de polpa verde, por exemplo, né? Entre 10, 15. Deixa eu provar o Vinícius aqui. Né? Ela é mais precoce, as cultivares de polpa verde são mais precoces do que a cultivar de polpa amarela. Não, as da amarela são mais verdes do que são mais precoces que de polpa verde, tá? Mas armazenamento bastante baixo também, tá? Então, mas o pessoal, esse daí, o pessoal da Serra que tem gostado bastante de trabalhar com essa cultivar, ele tem achado bastante interessante, sobretudo pela elevada produtividade.
O único defeito que ela tem, depois a gente vai ver uma foto, tá? Que ela dá uns frutos assim meio que não é muito interessante para o padrão comercial. Ela dá alguns frutos são assim, ó. Parece que são dois frutos conectados, como se a gente fosse ver, tá? E meio são meio achatados. E isso comercialmente não é muito bom. E ela dá uma boa quantidade desse tipo de fruto aqui, tá? Mas também, né? Alguns são, né? Mas outros também são considerados normais, certo? E o pessoal tem gostado bastante dessa MG06. Essas aqui são cultivares que você plantava na serra muito, hoje estão meio decaindo, tá? Que é a Yellow Queen e a Golden King. Tá? Também baixa potencialidade de armazenamento, um pouco mais precoce, e baixa exigência de frio hibernal como principais características, né? E também não são lá tão produtivos assim, né? Quanto comparado ao MG06, tá? Agora, indo das cultivares a nível mundial, tá? Nós temos a Ort 16A, que foi a primeira a cultivar de polpa amarela lá na Nova Zelândia. Né? Ela foi lançada, então, como a gente viu, lá no ano 2000. Tá? O que ela tem de características? Tá? Se a gente for ver o fruto, esse bico aqui, que é essa saliência, na verdade, bico, né? Mas que era o que caracterizava os frutos dela, tá? E se hoje, então, necessidade de frio hibernal em torno de 200 horas, baixa necessidade de frio, tá? Bastante produtivo, em torno de 20 toneladas por hectare. O armazenamento, né, não, claro, não chega a 8 meses como o Hayward, né? Mas também, então, chega ali a 4 meses, mais ou menos, tá? Que fazia com que ela, então, fosse bem sucedida comercialmente. E também ela bastante para as nossas condições aqui, em torno de, né, ali no final de fevereiro, já tinha frutos para comercialização, certo? Então ela era bastante precoce, comparada às demais, né? Algumas que vão até ali até as de polpa verde, que são mais tardias, né? Então elas vão lá até maio, praticamente, né? Início de maio. Porém, foi exterminada essa cultivar pelo chamado PSA, por essa bactéria, tá? E ela foi substituída pela Gold 3, que se vocês forem ver no mercado ali, né? Então, esse selinho, não sei se vocês já conhecem ali, tá? Mas é da Zespri. A Zespri é uma empresa, eu acho que ela é uma cooperativa da Nova Zelândia, né? E todo o kiwi que é exportado da Nova Zelândia é exportado por essa empresa. Tá? Então, daí eles conseguem acessar mercados no mundo inteiro, né? Todo sobre essa marca, sobre a marca Zespri, que vocês devem ter visto já esse selo no mercado. Tá? Então, a Gold 3 é que substituiu o Orge 16A, tá? Por ela ter uma maior tolerância, né? Não chega a ser uma resistência, mas sim uma tolerância ao PSA. Daí nós temos outras cultivares, a Alessia Gintal, Gingold, que ela é da... Essa daí eu acho que ela é da China, tá? E o Sorelli, tá? Esse aí, o Sorelli, ele é da Itália, da Universidade de Udine. Tá? Então, eles também tem uma polpa amarelada, certo? Também possui reduzido o tempo de armazenamento, certo? E os frutos são bastante... tem uma película um pouco mais brilhante, né? Quando comparada, e mais escura, quando comparada ao Gold 3, tá? E daí, como última novidade, né? O que está chegando de mais novo no mercado é o tal do kiwi de polpa verde, tá? Então, nós temos alguns que são de toda a polpa... desculpa, de polpa amarela. Eu estou me confundindo aqui nas palavras. De polpa vermelha, ou quanto alguns eles têm
um fundo amarelo e algumas partes vermelhas, tá? Então, daí nós temos o Zesp Red e esse Enza Red, que é da Itália, enquanto que esse é da Nova Zelândia. Tá? Então, tendência no mercado mundial, sobretudo os chineses que né, sentem-se atraídos, né, pela coloração, por essa cor. Tá? Primeiras cultivares, Tobias comenta aqui, essa da Zesp apresentou na Finaquive, muito caro também. O Silvestrinho estava divulgando, era o Depolpa Amarela que ele estava divulgando. O Silvestrinho ele trabalha tanto com a produção, ele tem pomares, né, o Gervásio, como ele também faz a importação de frutas, né? É caro, pessoal. Por exemplo, assim, se a gente for ver o kiwi nacional, tá? Depende do mercado que vocês forem, né? Mas ele fica entre, às vezes, quando está na safra, fica em torno de R$ 10, né? Claro, varia muito do mercado, o quilo. E esses polpa amarela, aí vocês só vão encontrar nesses mercados mais que tem produtos mais específicos, né? Tipo, aqui em Santa Catarina seria mais a rede Angelone, mas tem no Big também, já vi, tá? Mas eles são bem mais caros, né? Em torno de R$ 35, R$ 40 o quilo, né? Acho que até mais do que isso. Estou meio desatualizado no preço dos kifs, mas é meio que isso aí que gira o preço do R$ 40, R$ 50. Eu já vi até R$ 100 o preço do kiwi de polpa amarela, né? Então ele é um preço bastante caro porque ele é importado e porque ele tem um período de conservação bastante pequeno quando comparado ao verde, né? Então isso faz com que perdas pós-colheita, né, sejam bem mais, com essa cadeia de transporte tem que ser bem mais rápida devido ao menor tempo de conservação dele, né? Então por isso tão caro também, né? Tá? Então, essas são as cultivares de polpa amarela e vermelha Actinidia chinensis. Bueno, agora então nós vamos ver as plantas masculinas, pessoal. Então, para que a planta feminina produza, tá? Para que as cultivares femininas que nós falamos até agora produzam, elas têm que ter uma que polinize elas. Quanto? Proporção de uma planta masculina para cada 5 plantas femininas, ou uma planta masculina a cada 8, mais ou menos, tá? Nós temos essas duas principais, tá? Que é a Matua e a Tomuri. Tá? Essa daqui, ela é mais indicada para quando eu quiser polinizar, ela é mais sincronizada, a polinização dela com o Hayward, tá? Enquanto que essa Matua é que o pessoal tem mais na serra, tá? Floração precoce e abundante, tá? Então, o período de floração, a sincronização da floração dela, ela é maior também, as flores ficam um maior período aberto, tá? E é tido como um pólen de qualidade superior. Uhum. Depois tem essas outras aqui, por exemplo, esse Belém aqui é o que poliniza o Sorelli, tá? Tem esses outros aqui também, tá? Que são outros polinizadores ali, mas de maneira geral, o pessoal utiliza basicamente Matua ou Tomuri para polinização, certo? Nessa proporção que é recomendada no pomar. Bueno, e para terminar, então, as cultivares, né? Então, tem agora essa nova tendência, tá? Que é o Baby Kiwi e o Kivinho. Tá? Então, esses frutos bastante pequenos, tá? Você observa aqui como é que a película dela, acho que haviam perguntado, né? Aqui a Franciele, né? Tem desses dois tipos aqui. Tem essa daqui, o a mais comum é esse aqui. Então, olha aqui, ele não tem pelo mesmo, né? E é uma película bastante fina, certo? Então, né, era para se consumir ele inteiro, mesmo sem descascar. Tá?
Então, aqui essa é uma foto lá da Bélgica, tá? Eles já estão vendendo assim em cumbuquinhas, assim, certo? Então, vocês veem ali que já está sendo comercializado, tá? Essa daqui a gente não tem tantas informações, tá? Mas tem plantios aqui no Brasil em estação experimental, em Veranópolis, lá na estação da antiga FEPAGRO tem, certo? Parece que ele é bastante resistente ao frio, tá? São frutos pequenos, película fina, sem pelos, verde ou vermelha e comestível. Polpa de cor verde brilhante, tá? Alto conteúdo de vitamina C, também baixa comercialização, baixo período de conservação, né? Máximo 2 meses. Então, essa daqui é uma foto de uma palestra da Zespri, tá? Então, era de 2016 a palestra. Então, que eram tendências do mercado de kiwi, de variedades. Então, você via ali, em 1998, tudo era cultivar de polpa verde. Tínhamos como grandes produtores a Itália, o Chile, Nova Zelândia, a China e França, certo? Em 2016, olha aí, então, ó, já mudou a coisa. A China cresceu muito, tá? E cresceu também, né? Uma boa fatia disso indo para cultivares de polpa amarela e alguma coisa lá já tendo, então, de polpa vermelha. Tá? A Itália também como um grande produtor ali, tá? Mas majoritariamente com cultivares de polpa verde. E lá sim, né, a Nova Zelândia, então, também diversificando aí com cultivares de polpa amarela. Tá? Isso para 2016, que era o cenário que estava no período que foi realizada a palestra. Tá? E tem aqui essa visão para 2037, ali, que eles tinham ali, que eles tinham, então, a China também continuando sendo um grande produtor, tá? Daí também aumentando e a Itália também sendo um grande produtor. A Itália ali já, então, tendo uma maior quantidade de kiwis de polpa amarela, tá? E a Nova Zelândia, então, eles colocam ali como basicamente, né, um terço, né, mais ou menos para polpa, um pouquinho, talvez um pouco menos para polpa vermelha, né, mas resumindo, né, um aumento de maneira geral para todos esses países, né, no kiwi de polpa amarela e também no kiwi de polpa vermelha, tá? E o Chile, né, então aqui vocês veem que talvez por serem um país que tem um problema que ser bastante frio, né, excesso de frio, né? Então seria problemático o cultivo dessas cultivares um pouco mais precoces, né? Então, segundo a previsão, né, dessa palestra aí, que eles iriam continuar majoritariamente com o kiwi de polpa verde, tá? Então aqui também em relação às cultivares, é estimado que a cultivar mais ou menos, né, que as cultivares de polpa amarela, sobretudo o Hayward, né, que é o principal, como comentei, mantenha-se o consumo praticamente estável, tá? O Orso 16A, lembra que eu comentei que ele é extremamente sensível à PSA, então praticamente extinguiu-se, enquanto que o Gold 3, né, então um aumento da produção aí, do consumo do Gold 3, que veio substituir o Orso 16A, certo? E também um crescimento do consumo desse kiwi de polpa amarela, tá? E os outros, então, kiwi de polpa vermelha, né? Embora cresça o seu consumo, mas também não vai ser um consumo tão expressivo assim comparado ao amarelo e comparado ao verde, certo? Pessoal, alguma questão sobre os cultivares? Alguma consideração? Tudo tranquilo? Tranquilo, tá. Então agora vamos falar mais uns 10, uns 15 minutos, mais ou menos, depois a gente encerra a aula também, que senão também eu fico meio cansado de falar bastante aqui. Bueno. Então, morfologia, ecologia e fisiologia, tá?
Então, o kiwi, né, a planta, como é que ela se apresenta, né? Ela se apresenta de uma planta arbustiva, uma liana, né? Uma planta arbustiva, uma planta trepadeira ou liana. Depois a gente vai ver na questão da poda, né? A gente vai ver bem como é que é feita a poda do kiwi, mas só apresentando como é que é o hábito de crescimento dela. Então, você vai ter o tronco, depois esse tronco então vai partir os líderes ou braços, né? Pode chamar de braços, a gente chama também, tá? Que nem a gente chama na videira. E a partir desse braço, então, que a gente vai ter as varas, tá? Que a gente vai ver depois a carga de gemas que vai deixar, a quantidade de varas, etc. Tá? E a partir dessas varas que vai haver as brotações do ano, e é nessas brotações do ano que eu vou ter a frutificação, certo? Então você já vê aí que elas são brotações que o kiwi ele frutifica em brotações do ano sobre brotações de ano, tá? As raízes, tá? Isso aqui é um aspecto bastante importante, tá? Porque o kiwi ele precisa, as raízes não são tão profundas assim, tá? Em torno de 50 centímetros. Claro que depende do sol, outras coisas, mas o que que é? Elas não toleram encharcamento, tá? Então tem que ser solos drenados, porque elas precisam de oxigênio. Não então, se é uma área alagada, então tem que fazer drenagem, tem que fazer, agora me faltou o nome, camaleões, né? E também, muito importante, que tenha irrigação, tá? O kiwi é uma planta que necessita de bastante água, tá? Então, se vocês quiserem ter produção adequada, né? Lá na Serra Gaúcha tem uma pluviosidade praticamente parecida com a daqui, tá? E é uma planta que ela tem os estômatos muito grandes e as folhas muito grandes, tá? Então ela transpira muito, então é muito importante que se tenha irrigação para essa cultura, certo? Isso desde mudas jovens até plantas adultas, tá? Os ramos, né? Então as brotações do ânus elas possuem um rápido crescimento, tá? Então o kiwi é uma planta muito vigorosa mesmo, tá? Então são geralmente podem quebrar com a ação de ventos, né? Então também é importante a utilização de quebra-ventos durante os primeiros meses de crescimento, certo? Tem dois tipos de ramo, tá? Tem os ramos de crescimento determinado e os ramos de crescimento indeterminado. Os ramos de crescimento determinados, eles vão ter em torno tem esses ramos de 15 centímetros, mais ou menos, que geralmente são bastante produtivos e até por causa disso que eles crescem menos, né? Porque porque é direcionado esse crescimento aos frutos, tá? E você lembra, na videira, o que ela usa para se apoiar a videira? Ela tem estruturas que se chamam gavinhas, que é isso aí que ela usa para se apoiar, então, por exemplo, no arame, né, ou na natureza, para se apoiar sobre as outras plantas. O kiwi não tem gavinhas, tá? Ele tem esses ramos de crescimento determinados. E é sobre esses ramos que ele utiliza para se apoiar em arames, né? Isso aí tem metros de comprimento, certo? Então, por isso que o controle do vigor do kiwi é algo bastante complicado, né? Que necessita de bastante intervenções. E ele utiliza, então, o ápice desses ramos, né? Para ir se enroscando, né? E se apoiando, seja no sistema de sustentação, né? Ou seja numa planta, né? Se ela está no ambiente natural. Tá? As gemas podem ser de dois tipos, gemas vegetativas, né? Que então não tem estruturas, não tem gemas originam ramos sem gemas reprodutivas, e as mistas, que podem ser vegetativas ou reprodutivas, que vão originar os frutos. Tá?
As folhas, tá? Então, como eu comentei, elas são folhas bastante grandes e elas realizam a transpiração delas, os estômatos são bastante grandes também. Isso faz com que seja uma fruta que necessita de uma planta que necessita de bastante água, por isso então que eu destaco a importância dessa para essa frutífera que haja um sistema de irrigação, tá? Entre as duas espécies, né? Então aqui vocês veem uma fruta, uma folha de Actinidia deliciosa e aqui de Actinidia chinensis. De maneira geral, tá? A deliciosa ela é uma flor maior, as quivas de polpa verde, enquanto que os quivas de Actinidia chinensis é uma folha um pouco menor, tá? Elas são de coloração verde escura, coriácea, sem pelos, tá? As flores, tá? Então, isso aqui é bastante importante porque nós temos dois tipos de flores que vão originar dois genótipos de plantas, tá? Então, essa daqui é uma flor masculina. Vocês observam aqui que ela tem uma grande quantidade de estames, certo? Porém, o pistilo, o ovário ali, ele é atrofiado. Não dá nem para a gente enxergar nessa foto. Então, na verdade, né, ela é funcionalmente dioica por quê? Porque ela até tem um ovário, tá? Mas ele não é funcional. Por isso, então, que ela é considerada dioica com sexos separados, tá? Então, essa daqui é uma flor masculina, bastante quantidade de estames ali, que produzem pólen viável. Enquanto que as flores femininas, tá? Nós vamos ter aqui, até tem anteras, tá? Tem anteras, estão vendo aqui, tá? Mas o pólen que ela produz é estéreo, não é viável. E elas têm o pistilo, o ovário ali, né? O estilete ali, né? Bastante desenvolvidos, né? Isso, então, para que haja, então, a polinização bem eficiente, certo? Essas flores, de maneira geral, são de coloração branca ou branco cremosa, de 5 sépalas a 6 pétalas, tá? E as flores, elas vão desenvolver na axila, na axila da segunda até a oitava folha, e, consequentemente, é onde se desenvolve os frutos, certo? Outra coisa em relação às flores, tá? Cada cultivar pode apresentar um número variado de flores por inflorescência, tá? Então, aqui vocês veem, por exemplo, aqui é o Hayward. Lembrem que é uma cultivar que produz frutos. Ela dá uma flor então, ela te dá uma flor, não dá uma inflorescência, né? Já a Tomuri, a maioria não vai dar uma flor, vai dar uma inflorescência com até 3 flores. E a Tomuri também. Ou seja, eu vou ter muito mais flores por inflorescência do que no Hayward. E isso é interessante, porque lembra que eu quero que a cultivar, lembra que a Tomuri e a Matua são cultivares masculinas. Então, eu só quero que ela produza flor, ela não vai produzir frutos. Então, quanto mais flores eu tiver aqui, do que é interessante, melhor, porque daí eu vou ter mais pólen no ambiente para polinizar as plantas femininas, certo? Também, pessoal, em relação às flores, tá? A polinização do quiviseiro é bastante importante. Depois a gente vai ver na sequência, tá? Mas a gente pode ter problemas de polinização porque a flor do quiviseiro ela não é muito atrativa, tá? Geralmente a abelha ela vai preferir se tiver outras culturas, né? Ou até inclusive trevos plantados, ali é bom dar uma roçada no período da polinização, porque a flor do quiviseiro ela é menos atrativa, inclusive do que trevo, ou do que as outras frutíferas de maneira geral, certo? Então, se tu não tem uma polinização eficiente, a gente vai ver depois que para ter um tamanho de fruto grande, eu tenho que ter um número de sementes adequado, tá? E se eu tiver problema na polinização, eu vou ter problema, então, no número de sementes, e esse fruto, consequentemente, vai ser menor, tá? Ou além de também não poder
pode até não haver um vingamento dele. Tá? Então, a polinização é algo bastante importante do kiwi, sobretudo pela baixa atratividade das flores, e muitas vezes também essas cultivares masculinas não são sincronizadas com as cultivares femininas, certo? Então, também a importância, né, de ter a colmeias, né, de ter caixa de abelhas, né, nessa recomendação ali por hectare, certo? Então, esses aqui são os problemas que eu comentei, né, da polinização. Então, curta duração do período de floração, também é um período que chove bastante, quando acontece a floração do quivizeiro, a ausência de sincronismo, flores pouco atrativas. Aí vocês podem fazer a aplicação de artificial, né? Fazer essa polinização artificial, conforme está recomendado ali, tá? E eu posso, inclusive, guardar esse pólen que eu tiro das plantas masculinas, mas por um período de até 4 dias, mais ou menos, certo? Então, aqui vocês observem as inflorescências do quivizeiro, tá? Elmwood, tá? Então, uma planta feminina, vocês estão vendo, né? Bastante evidente aqui, né? O ovário dela, certo? E ela tem estames, porém, o pólen, né, oriundos desses estames não vai polinizar ela, certo? Ele é estéril. Aqui, então, depois, após ocorre o vingamento desse fruto, né? Então, é o ovário, as épalas, as pétalas acabam caindo, né? E começa, então, o aumento do tamanho do ovário, certo? Aqui é que eu comentava, então, a importância das sementes, tá? Então, as sementes, elas sintetizam giberelinas, né? Que agem sobre a expansão da divisão celular e, muito importante, então, para o tamanho final desse fruto, certo? Então, aqui, ó, nesse trabalho que foi feito, que são necessárias aproximadamente quantas sementes? Em torno de 800 sementes aqui para cultivar Elmwood e aqui para cultivar Monte. Em torno de 800 sementes eu tenho que ter para que haja, então, essa síntese de giberelinos e, consequentemente, então, isso estimule a divisão celular e aumente o tamanho desse fruto, né? Que esse fruto tem em torno de 100 gramas, mais ou menos, tá? Que é são frutos considerados já grandes, né? Se eu tiver poucas sementes ali, esses frutos também serão menores. Por isso, então, a importância de haver uma polinização, né, eficiente. Os frutos que eu comentei são do tipo baga, tá? São recobertos por tricomas, pardos e comprimento variável. Então, essa aqui a gente já viu ali nas cultivares, né? Destacando, então, o MG06, ele, o Bruno, né? Então, como reconhecer, né? No mercado, o Bruno é aquele que tem um formato alongado, o Hayward tem um formato não é tão grande, não é tão pesado, um formato mais arredondado. E o MG, às vezes, tem esse problema, então, desses frutos que parecem, né? Que parecem uma junção com dois frutos, tá? Mas aqui também a gente já viu lá nas cultivares. Certo? É com esse aspecto, então, que eu queria comentar aqui. Ó, vocês veem que alguns frutos não têm esse aspecto, são mais arredondados. Enquanto que o Elmwood tem, às vezes, esse problema, tá? Isso comercialmente não é muito bom, de ter esses frutos mais, parece, achatados, né? Então, alguma, né, na cultivar, que é da cultivar exatamente isso que ocorre, certo? Então, aqui o período né, em relação ao crescimento desenvolvimento floral, tá? Vocês observem que a indução floral, ela ocorre concomitantemente, claro que no outro ciclo, em relação ao desenvolvimento do fruto, tá? E também a floração, a diferenciação floral também ocorre ali perto do vingamento, tá? Então, por exemplo, nós temos ali o desenvolvimento do fruto, isso aqui para, né, o desenvolvimento do fruto ocorre quando? Ali
A floração ela termina ali pelos períodos de outubro, novembro, tá? Metade de outubro, metade de novembro, e já começa então o vingamento, né? Ali a partir de novembro, janeiro, fevereiro a gente vai ter o crescimento rápido desse fruto, março o desenvolvimento e a maturação, né? E colheita vai ser nos meses de abril e maio aproximadamente, certo? Período que coincide com a indução floral, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, tá? Há uma competição dos fotossimilados que vão para o fruto, né, de carboidrato, sobretudo, e pode haver uma deficiência na indução floral, tá? E isso pode causar, inclusive, prejuízos à produção, né, do ano seguinte, né? Então, isso é uma característica da espécie mesmo, né? Por essa competição entre nutrientes para o desenvolvimento do fruto e para que haja indução floral, certo? Para o desenvolvimento posterior da flor após o acúmulo de frio, anterior ao acúmulo de frio, né? Então, pode haver uma competição, né, de carboidratos, de fotossimilados entre o fruto e entre as gemas que estão lá induzindo a flor, responsável pela indução floral, antes que haja o acúmulo de frio. Então, o período da dormência, né, assim como as outras, como outras plantas de clima temperado, né, o que nós vemos aí problema de falta de frio, né? Se temos uma boa quantidade de frio, né, ou não foi, temos ali brotações bastante uniformes ao longo de todo o ramo, certo? Enquanto que se nós temos falta de frio, né, poucas horas de frio, acontece que só essas gemas mais apicais que acabam brotando, e a gente acaba ficando, então, com essa brotação desuniforme, né? Similar ao que ocorre em outras frutíferas de clima temperado, né? Então, que acaba brotando somente essas gemas mais apicais, certo? Então, aqui, por exemplo, lá é em Porto Alegre, na verdade, do lado de Porto Alegre, em Eldorado do Sul, uma região que faz pouquíssimo frio, né? Então, plantas ali, né, brotando só no ápice, por causa que não tiveram seu requerimento de frio, né, completamente satisfeito. Existe zonamento para o kiwi, tá? Já tem o zonamento do kiwi, só tem para Santa Catarina. Então, aqui, se nós formos ver, a região aqui ela é apta, né? É apta ou não apta ao cultivo do kiwi, tá? Nessa região toda mais de altitude aqui, ela é considerada recomendada para o cultivo do kiwi. Quais foram os critérios que utilizaram, né? Temperatura média anual inferior a 17 graus, ou seja, tem que ser uma região fria. Tem que ter mais de 550 horas de frio, né? Então, horas abaixo de 7,2 graus. E a precipitação anual mais de 1.500 milímetros, que isso de fato ocorre em praticamente todo o estado, né? Então, o limitante mesmo que limitou para essa área ser do zonamento foi de fato haver essa quantidade de frio ali, né? Mais de 550 horas, para que seja recomendado, né, o cultivo do kiwi no zonamento agrícola de recomendação do cultivo de kiwi. Tá? Essa parte da fenologia, ela é para o município de Viranópolis, que foi o único trabalho que eu encontrei, tá? Mas vocês veem que tem ali, por exemplo, só vamos comentar então o período ali né, que fica maturação, colheita, então temos ali, por exemplo, o Bruno, que é um pouco mais precoce, né, enquanto que o Hayward, Monte e Elmwood são um pouco mais tardios, certo? E aqui vocês observem, olha, período de armazenamento, quantidade de armazenamento, meses, né? Então, o Hayward consegue bem maior que os outros, né? De 6 a 8 meses, enquanto que os demais, né? O Bruno, o Monte, o Elmwood, vão ficando ali em torno de 3 a 4 meses no máximo,
certo? Então, o período de armazenamento do verde, como comentado, bastante superior, né? Quase que o dobro em relação às outras cultivares, tá? Bom, tá, por hoje era isso, então, que tinha que falar de kiwi. Depois nós continuamos na próxima aula, de tarde, vocês vão ter vai ter um evento aqui no IFSC, não sei se o professor Gero comentou com vocês, né? Vai ser uma série de palestras sobre fruticultura. E depois de noite, né, nós vamos dar sequência à apresentação dos seminários, né? Nós vamos ter que terminar esses seminários, porque também já estamos quase que finalizando a disciplina, certo? Eu vou encerrar a gravação aqui.